Estamos aqui hoje com o João Gondim, CEO da JG Realty, no G Residencial 2023. Ele acabou de apresentar um case de um empreendimento enorme lá no Nordeste, no Ceará, Granvela Jericoacoara. João, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, amigo. Vamos falar um pouquinho desse projeto, esse empreendimento, acho que único lá no Nordeste, né, inovador. Isso. Conta um pouquinho das características desse projeto, por favor. Uma área de, se eu não me engano, 150 mil metros quadrados, né? Acho que é até maior, são 200 mil só no loteamento, são em torno de 20 hectares, e a gente tem uma área também na frente, que a gente vai trazer hotéis, bangalôs, casas de alto padrão e apartamentos, mas o que a gente já lançou efetivamente foi um loteamento lá, que a gente também vai fazer casas de alto padrão, então o loteamento já está lançado, que é o Granvelas Jeri, são 475 lotes, então um projeto assim bem grande, bem arrojado, com arquitetura assim, bem diferenciada. A gente fez questão, como é o primeiro bairro privativo lá de Jijoca de Jericoacoara, eu gosto muito da questão do design, da inovação, então assim, uma coisa que eu acho muito legal lá no projeto é porque é em Jijoca de Jericoacoara, então não é Jeri, então não é de frente para o mar. Então, já que não tinha o mar, a gente fez uma praia artificial dentro do loteamento para as pessoas que quiserem ter o sentimento de estar tomando um banho de mar, tomar assim, uma água de coco, sem precisar sair do projeto. A gente fez esse daí para agregar, além do kite bar, que lá em Jeri, a terra do kite, um dos melhores lugares para fazer kite aí no Brasil e no mundo. Vai ter 6 quadras de beach tennis, porque aí você vira uma arena de beach tennis e pode trazer campeonatos nacionais e internacionais lá. O kite wash, para as pessoas do kite lavar o seu kite e não chegar em casa a mulher brigar com ele em casa. A gente deve trazer uma bandeira hoteleira para um hotel na frente e essa bandeira hoteleira administrar as casas, porque a maioria das pessoas que estão comprando não são de Fortaleza, né? São do Brasil e do mundo inteiro, que a gente deve conversar um pouquinho aí mais para frente. E falar academia, espaço kids, restaurante, então todo o lazer que tem que ter em todo empreendimento de alto padrão aqui no Brasil. Legal. Hoje a gente está na fase de lançamento, já tem alguma obra acontecendo? Em que fase estamos? A gente já lançou no final do ano passado, então a gente já está tanto com as vendas abertas como obras andando também em ritmo acelerado. A gente quer entregar, nós estamos em 23 até o final de 25 a obra. Então, assim, a gente está muito feliz aí com os resultados e queremos avançar ainda mais com os outros projetos lá ao redor do nosso projeto, porque um vai ajudar no outro, entendeu? Perfeito. Você falou da previsão de entrega final de 2025. Qual a estrutura de funding que vocês montaram para um empreendimento desse porte, dessa grandiosidade? É verdade. A grande dor do incorporador e do loteador brasileiro, né, eu sempre falo, é funding, é dinheiro. Então, eu atuo muito com a questão de captação de investidores, que eu dou mentoria de investimento imobiliário desde 2016. Então, a estrutura inicial de capital, esses investidores entraram, aportando no empreendimento alguns milhões de reais aí para o início de obras. Outra parte da obra do empreendimento vai ser realizado com as vendas e a outra parte, porque infelizmente não tem financiamento imobiliário como tem para incorporação, não tem para loteamentos, a gente deve captar através dos fundos imobiliários aí que a gente já está conversando aqui em São Paulo. Então, investidores, vendas e fundos imobiliários, um fundo aí que a gente escolher deve entrar quando a gente chegar num determinado nível de obra e de vendas. Perfeito. Só aprofundar um pouquinho a questão da captação, você falou dos fundos imobiliários, a gente vive, talvez nos últimos 24 meses, um período de janela fechada de captação, os fundos imobiliários com muitas oportunidades, empreendimentos como o seu, sim, e com dificuldade, de repente, de levantar esse dinheiro para financiar esses projetos. Nesse sentido, você está tranquilo? Você acha que a gente está entrando numa nova fase agora? Com certeza absoluta, porque eu acho que o pior já passou e hoje a gente teve prova disso com os grandes players aí de fundos, grandes fundos bilionários aqui que estão hoje no Gri Club aqui, investidores, incorporadores. A tendência é de juros em queda, por quê? Porque a inflação caiu. Tá? A tendência do Minha Casa Minha Vida subiu o valor e subir a renda, então o mercado imobiliário como um todo deve aproveitar esse crescimento adicional e a gente está esperando justamente a hora certa, falou muito bem você, porque hoje a captação via fundo imobiliário está quase que, que inacessível, porque está muito caro. Então a gente sabe alocar a estrutura ótima de capital para a conta fechar. E aí a gente acha daqui para o final do ano que vem, com certeza vai estar bem melhor, porque aí vai ter começado a cair os juros, essa é a tendência do mercado, e aí a gente consegue captar
com preços que fechem a conta tanto para a gente como para o fundo imobiliário. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da questão comercial desse empreendimento. Qual que é o público-alvo? Como é que está o desempenho, né? Você falou que já está numa etapa de vendas. Quem é o típico comprador dos lotes, das unidades que vocês estão oferecendo nesse projeto? Sim, sim. No começo das vendas, a maioria foram cearenses, lá da terra que já conhece Jeri, já foram lá diversas vezes, então muitos cearenses compraram, mas se a gente focasse só no público local, a gente não teria sucesso. Então, a gente fez uma estratégia de marketing aí via as redes sociais, Instagram e demais redes aí, para pegar o público tanto nacional como internacional, e realmente foi isso que aconteceu. O principal público comprador hoje lá é o paulista, porque a gente tem voos São Paulo-Jeri diários pela Latam, Gol e Azul. Além de São Paulo, tem Brasília, tem Belo Horizonte, que também são grandes públicos compradores. Algumas vendas foram feitas para os Estados Unidos e outros europeus também compraram. Gente de Portugal, de Espanha, da Suíça também. Jijoca é um perfil de público mais de família. Jeri é um público um pouquinho mais jovem, mais balado. Então, são empresários e investidores, sei lá, casados com filhos, que querem ter a sua casa de veraneio. Eu digo sempre assim, é o estilo, apesar de não ser parecido, mas estilo Orlando. Quando vai para lá, usa. Quando sai, aluga a casa pelo Airbnb ou por qualquer outra empresa de gestão. E é justamente por isso que a gente está trazendo uma bandeira hoteleira para fazer a alocação e a gestão profissionalizada para os proprietários que compraram tanto os lotes e construíram as casas com a gente. Bacana. Tem mais algum ponto que você gostaria de acrescentar? A gente focou muito no Granvelas, acho que é a cereja do bolo, é a joia da coroa. Mas outros empreendimentos que vocês têm no radar, a gente tem até aqui um ritmo mais fraco de lançamentos. Sim. E quando a gente se depara com um player regional que está com apetite, é bacana trazer isso para o mercado também, né? A gente viu que teve uma redução importante aí nos lançamentos, mas os lançamentos eu acho que se adequaram à demanda. Você viu que os dados que a gente viu hoje da Brain aqui, os lançamentos estão bem parecidos com a venda, e eu acho que isso é legal. Né, que o estoque está menos de um ano. Se não lançasse nada esse ano, terminaria todo o estoque de imóveis novos do Brasil. Então, isso é maravilhoso. Então, assim, provando a nossa confiança no mercado, porque deve começar a cair juros, a confiança já aumentou, a inflação já caiu, a gente também já está com outro projeto grande em Governador Celso Ramos, ali do lado de Florianópolis, pé na areia para lançar aí setembro, outubro, projeto aí de quase 300 milhões de reais. Então, se a gente não acreditasse, a gente não estava lançando grandes projetos aí, principalmente aqui em Santa Catarina e São Paulo, que é onde a gente quer atuar mais, além dos projetos de Jericoacoara. Então, a gente está otimista, né, e esperançoso aí com o futuro do país, porque, assim, eu te falo, inflação caiu, juro deve cair, a confiança está aumentando, a gente ia crescer 0, quase nada no começo do ano, agora já falaram hoje aqui que os grandes bancos estão falando em crescimento de 2,2%, 2,5%. Então, isso pelo menos isso me alegra ainda mais de trazer mais e mais projetos diferenciados para alto padrão para o nosso Brasil. Perfeito. Para fechar, qual que é o VGV do Granvelas? Do Granvela, só o loteamento são 130 milhões e juntando todos os projetos entre 500 e 600 milhões de reais. Excelente. Muito obrigado, João, pela entrevista, pelo bate-papo. Convido todos que estão nos assistindo, caso não conheçam, a conhecer o empreendimento, de repente até visitar, fazer uma visita lá ao Ceará, não é nada mal, né? Ir para Jeri, comer um camarão, uma lagosta, uma água de coco na beira da praia, na beira o nome da lagoa lá do nosso projeto é Lagoa do Paraíso. Então não tem um nome desse, se não fosse eu conheço muitos cantos aí no mundo inteiro e a Lagoa do Paraíso é um dos lugares mais bonitos do mundo, com certeza.